trouxe aqui uma brincadeira, tá? Não dá nem para dizer que isso é um exemplo, porque ele é tão simplista, mas ele tem o papel dele aqui quando eu montei ele, era realmente explicar para vocês a lógica do que é a gestão financeira, tá? Tirando todas as polêmicas possíveis. Então, é uma clínica médica, conexão com a saúde, né? A gente deu esse nome aqui para a clínica, e ela tem lá dentro das suas despesas mensais R$ 40.000 de pagamento de folha de pagamento, né? Ela tem lá 3 médicos, 2 enfermeiros, 2 recepcionistas e um gerente. Então ela tem ali como despesa R$ 40.000. Ela tem de aluguel e utilidade R$ 6.000, que nada mais é do que o espaço da clínica, contas de água, eletricidade, internet. Ela tem de suprimentos médicos, são os medicamentos, materiais, equipamentos que são usados ali no atendimento aos pacientes, R$ 4.000. É, por ser um negócio de risco, eles entendem que é importante ter ali um seguro que custa R$ 2.000. E eles têm R$ 1.000 por mês de publicidade e marketing, né? Ainda mais com rede social, a gente sabe ali da importância de você divulgar e, e trazer mais clientes para o seu negócio. No final das contas, essa empresa ela tem ali como despesa R$ 53.000, tá? Então é isso que ela gasta. O que seria ideal para essa empresa? Que ela tivesse uma receita maior do que R$ 53.000, né? Porque se fosse igual a R$ 53.000, ela trabalhou de graça. Então, o ideal é que ela tivesse ali uma receita, depende do lucro que você imagina, mas vamos supor que seja 70.000 ali, né? Que você quer tirar um lucro de R$ 17.000. Pode ser mais, enfim, o negócio é seu e aí você vai decidir aí qual vai ser esse lucro que você pretende, né? Tudo isso faz parte ali da conta do planejamento da gestão financeira. Porém, nesse mês aqui, essa clínica, ela teve uma receita de R$ 45.000. E aí temos um grande problema, né? Eu tenho uma despesa de R$ 53.000, entrou 45 e eu tenho um déficit de R$ 8.000. Qual é o papel da gestão financeira? Primeiro, acender o farol vermelho, tá? Tivemos um problema grande aqui. Olha, eu tenho um déficit de R$ 8.000. O primeiro desafio é, da onde eu vou tirar esses R$ 8.000 para cobrir essa despesa? Ou seja, o meu negócio tem que ter ali pelo menos um caixa, um capital de giro, né? Um dinheiro ali sobrando para que eu possa suportar esse mês ali que foi ruim. Por quê? Porque se eu não fizer esse pagamento, eu não pago os meus funcionários, eu não pago o espaço onde a clínica funciona, eu não compro os medicamentos, eu não tenho os materiais cirúrgicos, e aí mês que vem eu vou ter um problema maior ainda, porque eu não vou conseguir atender nem a receita que eu tenho ali de R$ 45.000. O segundo ponto que a gestão financeira colabora. Poxa, eu sei que é 53 e eu sei onde está cada uma das despesas. 40.000 ali na folha de pagamento, 6.000 ali no aluguel e utilidade, 4.000 no suprimento e 2 no seguro. Poxa, eu preciso recuperar ali 8.000. Eu preciso mexer somente ali no custo? Eu posso simplesmente cortar a despesa? É uma possibilidade. Mas eu também posso melhorar a minha receita. Então, eu estou enxergando, eu já sei a minha estrutura, eu sei onde está o dinheiro ali, mas eu sei também que eu tenho uma receita que eu posso aumentar. E aí, diante dos números aqui, eu começo a tomar as decisões, tá? Isso tudo eu só consigo fazer quando eu enxergo esses números, né? Quando eu acompanho isso através da gestão que eu faço ali dos meus custos e despesas. Então, algumas alternativas que eu posso fazer.
Primeiro deles, equilíbrio financeiro, tá? Eu preciso pelo menos equilibrar essa conta aqui, que é os 8 mil, né? Mas o objetivo principal é lucro, né? Nenhuma empresa trabalha de graça. Então vamos lá, quais são as possibilidades que a gente pode fazer? Primeira delas, aumentar o número de pacientes, ou seja, aumentar a minha receita. Como é que eu posso aumentar a minha receita? Aumentando o número de pacientes, melhorando o meu portfólio de serviços, né? Eu posso acrescentar um serviço novo ali dentro da minha clínica. Vamos fazer marketing, vamos divulgar nas redes sociais, enfim, vamos ter alguma atividade ali que possa me gerar algum resultado na minha receita. E aí eu não preciso mexer na minha despesa. Porém, isso pode demorar um pouquinho, então talvez seja interessante eu fazer um exercício dentro das minhas despesas, né? Onde eu posso cortar? Eu posso renegociar um contrato, por exemplo, de aluguel ali, fazer um acordo com o dono do espaço ali para pagar um pouquinho menos ali naquele período complicado. Eu posso fazer algum plano de contenção ali de água, de eletricidade. Eu posso diminuir esse seguro aqui, diminuir um pouquinho o prêmio, ou até parar de pagar ele durante um tempo e assumir esse risco. É, ou eu posso fazer aquilo que a maioria das empresas fazem, a gente não gosta, né? Como contratado, a gente não gosta, mas esse exemplo que eu trouxe aqui, apesar de uma brincadeira, é uma realidade. A maior parte do custo ali da despesa está na folha de pagamento, e aí, de repente, ali ter que fazer algum corte entre os colaboradores para diminuir. Enfim, você com os números na mesa, você começa a abrir possibilidades. Então, você tem ali a oportunidade de ajustar teu negócio de forma inteligente, né? E de forma rápida, antes que ele vire uma bola de neve ali e chegue num momento que você não consiga mais voltar atrás. Por óbvio, né? Eu vou ressaltar isso novamente aqui, né? É um exemplo extremamente simplificado. A gente sabe que receita, por exemplo, ela tem a sazonalidade, principalmente na área da saúde. Então, não dá para dizer que a nossa receita ali é de 45. Não tem impostos, não tem uma série de fatores aqui nesse exemplo, mas na essência, ali no modelo, é praticamente isso, tá, gente? Eu identifico minhas despesas, identifico as minhas receitas e através disso eu consigo controlar ali como é que anda a saúde financeira do meu negócio. A gente vai falar um pouquinho aqui também, se você tem um planejamento adequado, de projeção, tá? Se você montou um planejamento adequado, quando você faz esse exercício na gestão financeira, você consegue prever. Então, vou dar um exemplo aqui. Você faz o teu planejamento e aí você chega à conclusão que você precisa faturar 70 mil reais, né? E aí você faz essa projeção de quanto você tem que vender de serviço. Ou seja, quantas consultas, exames, ou seja lá qual for a prestação do serviço que você vai fazer, eu preciso fazer dentro do mês para eu conseguir atingir meu objetivo. E aí, com esse número em mente, com esse planejamento na cabeça, você pode aumentar ali o teu escopo e entender o seguinte: talvez a minha estratégia de vendas hoje, ou de comunicação, ela não vai me trazer esses 70 mil que eu preciso. Então, o que que eu posso fazer? Vamos colocar um serviço novo, vamos colocar, sei lá, um produto de estética, vamos vender um, um outro recurso, ou seja, como é que eu posso agir dentro do meu negócio ali para que ele atraia mais pacientes e me gere esse valor de 70 mil reais. Ou seja, eu faço isso antes, né? Eu consigo me planejar para que isso seja feito. Tem negócios que não saem do papel, né? Fiz o planejamento, calculei, montei, precifiquei, calculei os custos e falei, ó, meu negócio não tem como dar certo. E aí ele nem sai do papel. Isso é uma possibilidade, mas é uma possibilidade inteligente, né? É muito melhor do que você pegar
que é o que acontece muito com o brasileiro, né? Pega sua rescisão ali de anos de trabalho, coloca no negócio e depois de um ano ou 6 meses chega à conclusão que o negócio não deu certo e aí você gasta toda ali o dinheirinho que você ficou anos para conquistar. Gente, eu vou cometer um, uma gafe aqui com vocês, mas ela é proposital, tá? Eu vou ser bastante repetitivo, principalmente naqueles assuntos que eu entendo que são importantes, que vão aparecer no dia a dia de vocês, que vocês vão ter contato em algum momento. Então, eu vou ser repetitivo, isso é proposital, tá? É, E aí, quais são os pontos relevantes ali dentro da gestão financeira de uma empresa, tá? É, eu já passei ali em alguns deles, mas como eu comentei com vocês, eu vou cometer essa gafe aqui de ser repetitivo, tá? Controlar custos. Qualquer empresa que se preze, ela precisa ter o controle de custos, né? Você imagina na área da saúde, tá? Que é o nosso negócio aqui. Medicamentos, por exemplo. Medicamento sobe preço uma vez por ano. Isso quando não saem medicamentos novos. Folha de pagamento. Tem o dissídio, tem contratações novas. Às vezes as contratações são feitas ali por uma necessidade específica de alguma atividade nova. É, conta de luz, conta de água, milhões de possibilidades aí de despesas, de custos que você pode ter dentro da sua instituição. Se você não controlar isso de forma bastante rígida, acompanhando ali muito de perto, você corre o risco de no final do mês ou ali do exercício, quando você for medir, você perceber o seguinte: poxa, não tive lucro. Não é porque o seu negócio é ruim, não é porque o seu produto é ruim, teu preço é competitivo, mas porque você não cuidou ali do custo necessário para aquele serviço ser prestado. Então, às vezes, seu negócio é impecável, mas o teu resultado é ruim porque você não olhou para o custo. Tá? Então, acompanhar custo é extremamente relevante e faz parte da gestão financeira. Tá? Imaginem aí no universo de vocês do faturamento. Não adianta vocês fazerem um faturamento impecável ali, todo o processo de contrato, sistema, tudo maravilhoso, tal, mas a instituição não cuidou para que aquele custo da taxa de sala, do médico que foi contratado, do medicamento, da luz, do estacionamento, do aluguel, ou seja, ela não cuidou que aquele custo foi bem gerido e acaba prejudicando ali o resultado do trabalho que foi muito bem feito no faturamento, tá? Então, tem que olhar, custo faz parte, olhar para custo, reduzir custo é essência da empresa, tem que fazer. Previsão de receita. O que é a previsão de receita? E aí eu acho que a gente flutua bem aí no universo de vocês. A partir do momento que eu fecho meu faturamento, que eu mandei ali para a operadora ou para o paciente, para o SUS, seja lá qual for o universo que a gente está falando, eu crio uma previsão, ou seja, tem um dinheiro ali que esse valor vai entrar. Dentro da gestão financeira, eu uso essa previsão. Por quê? Porque eu também tenho uma previsão de despesas. Então, eu caso esse dinheiro que vai entrar com aquele dinheiro que vai sair e administro isso para que isso aconteça de forma positiva, né? Eu não posso correr o risco ali de chegar no dia de pagar uma conta e não ter esse dinheiro. Então, a gestão financeira administra essa previsão de receitas e essa previsão de despesas para que essa conta feche lá no final do momento, tá? Isso é feito também dentro do planejamento, como eu comentei com vocês. Quando eu monto meu negócio, eu preciso planejar, eu preciso prever. Esse meu produto vai vender quanto? Quanto eu vou ganhar com ele?
Será que esse produto é um bom produto? Será que eu não tenho que fazer um segundo produto, um terceiro produto? Será que eu não tenho um produto que vende muito melhor do que esse que eu estou fazendo? É, então, eu trabalho essa previsão ali da minha receita para poder é, calcular isso dentro do meu resultado final lá da minha empresa, tá? Gerenciamento de fluxo de caixa. Esse assunto vai voltar muitas vezes, tá? Fluxo de caixa. O que que é o fluxo de caixa? É o controle muito, muito próximo, muito perto, do que entra e do que sai da empresa, tá? Aqui, gente, num compromisso de não usar termo técnico, de não complicar, de passar a essência para vocês, tá? É o que entra e o que sai. Eu controlo todo dia, fluxo de caixa se controla todo dia, todos os dias a empresa controla o fluxo de caixa para acompanhar o que entra e o que sai. E o fluxo de caixa também se projeta. Então, você pode projetar, por exemplo, 3, 4, 5 meses. Se a empresa for bem administrada, você consegue projetar esse fluxo de caixa em períodos extremamente estendidos. Por quê? Quanto mais você tem essa visão do futuro, melhor é o seu tempo de reação, mais tempo você vai ter para reagir. Por exemplo, para gerar mais receita, para fazer um empréstimo, por exemplo, para suportar ali uma despesa que você já está imaginando. Então, quando você faz esse acompanhamento, quando você cria esse fluxo de caixa, você projeta, você tem uma visão melhor do seu negócio. E aí, por que que você acompanha todo dia? Porque não adianta planejar, a receita precisa cair, né? Vocês sabem melhor do que ninguém que o faturamento enviado não significa que ele vai ser recebido. Então, você precisa acompanhar ali muito de perto se aquela receita que foi prevista, ela caiu. Se ela caiu na data certa, se ela caiu no valor certo. E se ela não caiu, se quanto isso vai prejudicar, se eu consigo me virar, se eu posso tirar esse recurso de algum lugar, se eu consigo antecipar uma outra receita de outro momento ali para aquele fluxo ali do mês. Vocês devem vivenciar isso, né? Gente, vamos dar um gás aqui no faturamento, que esse mês aqui tem uma conta grande e tal. Então, tudo isso é visto lá no fluxo de caixa, né? É, e aí você tem tempo de reagir, você consegue fazer isso de forma mais tranquila, entre aspas, né? Vamos chamar de tranquila, mas na verdade você reage a tempo, né? Sem que isso gere um problema maior. Como toda empresa existe para dar lucro, né? É, também é previsto dentro da gestão financeira que sobre dinheiro, né? Esse dinheiro não necessariamente vira lucro na mão do dono. Ah, sobrou aqui, deu um resultado de 1 milhão, dá para o dono e o dono pode gastar à vontade. Dentro da gestão financeira, tem algumas possibilidades, né, que não é nem possibilidades, né, é mandatório, é quase obrigação uma empresa prever isso, que é você reinvestir o dinheiro, tá? É, eu vou comentar com vocês aqui o cenário das operadoras de plano de saúde, trouxe alguns exemplos aqui para vocês, é, mas eu vou mostrar para vocês a importância do investimento e ainda mais no cenário que a gente está vivendo hoje. Mas uma empresa precisa pegar o seu dinheiro ali, aquele dinheiro que entrou ali na empresa e reinvestir para que esse dinheiro não fique parado, né? Vocês devem ter ouvido falar muito, né? Dinheiro faz dinheiro. Faz o dinheiro trabalha sozinho. Você aplicando esse dinheiro em bons investimentos, e aí dependendo da empresa você consegue excelentes investimentos, você também aumenta o resultado e melhora a saúde financeira da sua empresa. E crescimento, né? A grande maioria das empresas, ou pelo menos todas deveriam ter em mente que ela precisa crescer, né? Uma empresa precisa evoluir sempre, todo ano ela precisa ter essa mentalidade de que vai crescer. Só que para crescer ela precisa reservar esse dinheiro, ela precisa se programar, ela precisa ter o plano dentro do seu planejamento, com que recurso ela vai investir para conseguir esse crescimento.
Então, não é só o que recebe, o que paga, mas também o que sobra, né? Você faz a gestão. E esse investimento e esse dinheiro de crescimento, ele é extremamente importante para a instituição, tá? Ele é extremamente importante. Vou comentar depois mais para frente ali algumas situações, vou dar alguns exemplos e que esses recursos são observados, tá? Um investidor, por exemplo, quando chega numa empresa, ele olha esse indicador aqui, né? A empresa tem planos de crescimento, então é um indicador interessante ali que precisa ser olhado com bastante importância. E por óbvio, né? Quando você se propõe a fazer esse crescimento, você precisa fazer ele de forma é, gerida, administrada, porque senão você pega ali todos os recursos da empresa, coloca dentro de um crescimento. Esse crescimento, geralmente, ele demora um tempo para dar resultado e você prejudica a operação atual. E aí você começa a prejudicar o lucro, a receita atual, né? Então, isso precisa ser feito de forma bastante organizada, planejada, e isso também está dentro do universo da gestão financeira. Conformidade regulatória. No Brasil tem muitas obrigações legais que exigem que as empresas tenham capital ali, tá? Então, eu vou dar o exemplo das operadoras de plano de saúde. Uma operadora de plano de saúde hoje, para operar um plano no Brasil, ela precisa ter um capital reservado e fica lá guardado sob o olhar da ANS, né? Da Agência Nacional de Saúde, para que se der algum problema, esse capital seja usado ali e socorra a instituição, mas muito mais os pacientes, os clientes dessa instituição. Questão tributária aqui também gigantesca, né? Então, todas essas questões que são exigidas por lei, elas precisam também estar sob o olhar da gestão financeira, porque elas exigem dinheiro. E toda vez que você não cumpre uma dessas exigências, você corre o risco ali de colocar o teu negócio em risco. Risco de vir uma intervenção e de fechar ele literalmente, né? De tirar uma licença de funcionamento, por exemplo, até você sofrer uma penalidade de uma multa, uma cobrança de impostos aí de muitos anos que você não recolheu adequadamente, que pode gerar até a falência da empresa. Então, esse é um olhar que precisa estar lá também no universo da gestão financeira. E esse universo todo, com muitos números, muitas informações, permitem à gestão financeira ter um papel extremamente relevante dentro da gestão da instituição como um todo, tá? Porque através dos números é que você consegue tomar decisões mais acertadas. Você consegue planejar melhor o teu futuro, você consegue promover ações dentro da sua instituição que possam reduzir custo, melhorar a eficiência, entender, por exemplo, qual é o teu produto que está dando um resultado mais eficiente, que é mais relevante ali. Então, a gestão financeira te permite enxergar coisas que, se você não fizesse, você provavelmente não enxergaria. E, por óbvio, qualquer gestão responsável ou eficiente, ela vai utilizar essas informações que são promovidas ali pela gestão financeira para usar isso a favor do seu negócio, né? E o mais legal, e eu vou encher o saco de vocês nisso aqui mais para frente, eu tenho o número, eu identifico um problema, eu promovo uma ação e depois eu acompanho se aquele número melhorou, tá? Isso é gestão. Isso é gestão. Eu já falei isso, vou repetir, vocês vão ouvir muitas vezes. Gestão nada mais é do que eu acompanho a minha empresa, o meu departamento, o meu trabalho, aquele processo, seja qual for, tá? Seja qual for o olhar que você der para qualquer coisa. Leva isso para o universo lá do dia a dia de vocês, vocês vão compreender o que eu estou falando. Eu olho o meu negócio,
eu acompanho ele. Se eu acompanho, eu identifico um problema. Se eu identifico um problema, eu promovo uma ação em cima desse problema. Essa ação pode ser que resolva, mas pode ser que ela não resolva. Então eu preciso acompanhar, né? É o que a gente chama de indicador. Acompanhei, resolveu, ótimo. Ou a gente escolhe outro problema, ou a gente vê se dá para fazer ainda melhor para aquele indicador ficar ainda melhor. Agora, pode ser que aquela ação que eu fiz não resolveu, né? Imaginem naquela brincadeira que eu fiz lá da clínica. Eu olhei naquele mês, deu 8.000 de déficit. Fiz uma ação, não deu certo. Mais 8.000, já tenho 16. Fiz uma ação, não deu certo. Já tenho 24 no outro mês. A partir dali, você começa a gastar energia naquilo que é relevante, tá? E você consegue entender o teu negócio e reverter ali a situação. Na pior das hipóteses, se você não conseguir reverter, você pelo menos sabe claramente onde está o seu ponto que você precisa acompanhar. Vou falar um pouquinho dos conceitos, gente. Eu lamento, assim, eu sei que é pesado, eu sei que é um assunto muito conceitual. Eu, infelizmente, tenho que fazer isso com vocês, judiar de vocês um pouquinho em relação a isso, tá? Mas eu espero aqui que lá na frente a gente comece a fazer as conexões com o faturamento e aí isso fique um pouco mais claro para vocês, tá? Mas infelizmente eu preciso passear por esses conceitos, por esse universo aqui conceitual para a gente atingir o nosso objetivo. Eu vou trazer agora alguns conceitos que fazem parte da gestão financeira, que são os principais, tá? Eles são relevantes porque eles interferem diretamente em tudo que eu falei para vocês até agora. Então, o primeiro deles, receitas. Quando a gente fala receitas, a gente está falando daquele dinheiro que entra na nossa instituição proveniente da venda e da prestação do serviço, tá? Pode ter outros tipos de receita? Pode, né? Por exemplo, o lucro lá do investimento que eu fiz é uma receita. Eu posso receber ali uma indenização, enfim, eu posso receber outras receitas dentro da minha instituição, mas é importante a gente entender quais são as receitas provenientes da venda e da prestação do meu serviço. Por que que isso é relevante? Porque em algum momento eu preciso pegar as receitas e as despesas e entender, meu negócio tá sadio, né? Ele é um negócio que vai me dar resultado. Então, eu preciso ter essas divisões, essas alocações desse dinheiro nos lugares certos para poder entender se o meu negócio está indo bem ou não, tá? Então, quando fala receitas, a gente está falando que são aquelas provenientes das vendas e da prestação de serviço da minha instituição. Quando eu falo despesas, tá? Quando eu falo despesas, eu estou falando daquela não relacionada diretamente à produção do meu serviço. Tá? Vou trazer aqui para o nosso universo da saúde. Por exemplo, a área administrativa, lá, o pessoal do faturamento. O pessoal do faturamento, ele é uma despesa. Por quê? Porque ele não está ligado especificamente à prestação do serviço atendimento médico, tá? Ele é considerado uma despesa. Então, o pessoal que trabalha lá no faturamento é uma despesa. Outro exemplo, a energia, o espaço onde eu tenho lá o faturamento, a área administrativa, também é uma despesa. Por quê? Porque não está ligado diretamente à prestação do serviço médico. Por que que isso é importante, gente? Porque depois eu vou falar de custo aqui, isso também vai fazer parte da continha que eu faço lá para entender se o meu produto está adequado, se o preço do meu serviço está
tá suficiente, se ele está de acordo com a receita que eu estou recebendo, né? Então, quando eu começo a fazer essa divisão do dinheiro ali, das despesas e das receitas, eu começo a colocar cada coisinha na sua caixa. E a partir dessas caixas, eu depois faço as contas para entender se o meu negócio está indo bem ou não. Tá? Então, todo tipo de despesa que não está ligado, vinculado diretamente à produção ou serviço que eu estou executando, ele é considerado uma despesa. Salário da administração, aluguel das instalações administrativas, uma consultoria, por exemplo, né? E aí, do outro lado, vem o custo. Custo é todo o gasto relacionado diretamente à prestação do serviço. Então, a mão de obra do médico, da enfermeira, o medicamento ali que foi aplicado no paciente, é, o aluguel da sala cirúrgica, por exemplo, se for um local é, alugado, os equipamentos que estão ali dentro do centro cirúrgico, que são utilizados diretamente na prestação do serviço. Então, tudo isso é custo, tá? E aí tem dois tipos de custo. O custo fixo, o que que é o custo fixo? É aquele custo que não vai mudar se eu aumentar ou diminuir minha produção, tá? É uma explicação simples, é polêmico pra caramba esse assunto, mas para o entendimento ela é ótima. Mão de obra, por exemplo, o médico que está lá, que vai fazer as consultas, aquela despesa ali do médico, da mão de obra, ela não vai variar de acordo com a produção dele, se aumentar o número de atendimentos ou não. Óbvio que depende da contratação, por isso que eu falo, é polêmico, né? Se a gente for puxar isso daqui, a gente fica a noite inteira aqui debatendo o que, que é custo, o que é despesa, o que é fixo, o que é variável, tá? O aluguel da instalação ali do centro cirúrgico, por exemplo, é fixo. Aquele dinheiro eu vou gastar independente se eu usar ou se eu não usar. E os custos variáveis. O exemplo que funciona muito bem para a gente entender é matéria-prima. Se eu atender mais pacientes, eu vou usar mais medicamentos, eu vou usar mais materiais. Se eu atender menos medicamentos, eu vou usar menos materiais. Ele é um custo que está ligado diretamente ali à prestação de serviço, mas ele vai variar de acordo com o volume ali do que eu executar. Outros exemplos, né? Comissão de vendas, energia de produção, ou seja, energia que é gasto ali no centro cirúrgico. Então, são conceitos aqui que são relevantes. Eu não sei se vocês perceberam, eu não tomei esse cuidado antes, tá? Até agora eu conversei com vocês dizendo ou é custo ou é receita, ou é despesa ou é receita, né? Não fiz nenhuma separação, é, porque o meu objetivo lá no começo era que vocês entendem o que é despesa e custo sai e o que é receita entra, tá? A partir de agora, a gente vai tentar tomar um pouquinho mais de cuidado aqui. Não prejudica, tá? Não prejudica, mas vamos ver se a gente consegue tomar esse cuidado. Mais uma vez, fluxo de caixa. O fluxo de caixa, ele é um registro do controle periódico do que entra e do que sai da empresa, tá? Dos recursos financeiros. Por que ele é periódico? Porque tem empresa que é extremamente organizada e ela consegue ali através dos seus controles, sistemas de informática e tal, acompanhar o fluxo de caixa uma vez por semana, por exemplo. Né? Ela só acompanha se aquilo que estava previsto aconteceu ou está acontecendo de forma bem organizada. Por quê? Porque tem um sistema robusto atrás. Está conectado ao banco, ele sabe que entrou, ele sabe que saiu, ele está conectado ao contas a pagar, ao contas a receber, então ele consegue projetar isso de forma automática, né, tecnológica, e ele acompanha isso de forma é, não tão, não tão periódica. Mas as empresas que não têm isso, elas acompanham diariamente, tá? Esse é o recomendado, acompanhar diariamente o fluxo de caixa. Muitas empresas acompanham mais de uma vez por dia, tá? Mais de uma área acompanhando, né? Diretor financeiro ou diretor da área ali específica acompanham esse fluxo de caixa.
O fluxo de caixa ele também tem um grau de detalhamento extremamente importante, tá? Porque não basta você identificar se entrou ou se saiu. Um bom fluxo de caixa, ele acompanha exatamente o que entrou, de onde entrou, qual foi a área que gerou aquele lançamento, qual foi o produto, enfim, ele consegue ir num nível ali bastante detalhado para ele poder ter uma reação também assertiva, né? Então, por exemplo, não entrou uma determinada receita. Ela pode chegar lá no departamento, por exemplo, de faturamento e falar com a Aline. Falar, Aline, ó, esse faturamento é lá da tua carteira tal de um determinado cliente. Eu preciso que você ligue lá e identifique para mim por que que ele não pagou. Então, ele tem um nível de detalhe ali para que essa reação seja também bastante rápida e objetiva, né? Assim como o contas a pagar. Imagine ali que entra uma despesa imensa para pagar, que não estava prevista, que aconteceu. A área financeira, ela imediatamente precisa entender o que aconteceu ali e conversar com a área. De onde surgiu? Por que que não estava no planejamento? Compreender ali. E, de repente, falar o seguinte, eu não tenho dinheiro, né? Se vira aí, vamos jogar isso para frente, vamos parcelar. é, então, ela tem também um nível de detalhe no contas a pagar bem detalhado para também poder fazer essas ações. E aí, vamos falar do endividamento. Não sei se vocês se recordam, lá era um dos motivos de fechamento das empresas, tá? O endividamento, ele tem esse nome e nos remete imediatamente a pensar numa coisa ruim, tá? Quando a gente pensa em endividamento, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é uma coisa ruim, né? Mas não necessariamente endividamento ele é negativo, tá? Essa é outro ponto que eu vou repetir bastante para vocês. Tudo em gestão financeira tem que ser analisado dentro de um contexto, tá? Eu acho que até a gente pode levar isso até para fora da gestão financeira. Todo indicador que eu analiso, né, quando você trabalha com os indicadores, você precisa analisar aquele indicador de acordo com o contexto. É uma frase que eu repito muito, né? Indicador não tem esse nome à toa, né? Ele nada mais é do que um sinal. Ele está te indicando alguma situação que você precisa olhar. Mas você precisa olhar, né? Não é para você sair tomando uma decisão. Você precisa analisar esse indicador em cima de um contexto, tá? O endividamento é um desses fatores. O que é o endividamento? O endividamento nada mais é do que você calcular dentro da sua empresa todo o dinheiro que você pega de fora, ou seja, recursos de terceiro, em relação a quanto a sua empresa vale, tá? E aí você entende o seguinte: eu estou usando muito dinheiro de terceiro e minha empresa vale mais, isso é bom, ou ela não vale tanto e isso é complicado. Eu posso ter um endividamento que pode comprometer o meu negócio aqui. Então, é um indicador que você precisa acompanhar. Porque a partir do momento que você começa a pegar muito capital de terceiro, você começa a assumir um compromisso que pode te gerar muitas obrigações. E aí, dependendo dessas obrigações, ele pode vir a prejudicar o teu resultado. Imagine aí você pegando um empréstimo ou você emitindo títulos ali futuros e esses títulos em algum momento precisam ser pagos. Esse empréstimo precisa ser pago. Isso precisa estar previsto ali dentro do meu planejamento, do meu fluxo de caixa, dentro da minha estrutura ali da gestão financeira, para que isso seja bem administrado. A partir do momento que eu começo a pegar muito dinheiro e isso começa a prejudicar o meu resultado, eu começo a comprometer a saúde da minha empresa, tá? Mas por que que endividamento não é ruim? Imaginem o seguinte aí, eu não vou tentar não dar nomes, tá? É quase, é quase compulsível querer dar nomes, mas um grande grupo de hospitais aqui em São Paulo,
Rio de Janeiro, ele decide em algum momento aumentar o tamanho dos seus hospitais, tá? Em algum momento ali dentro do planejamento, eles falam o seguinte: olha, eu quero crescer com o meu negócio. Eu acho que a gente precisa comprar mais unidades. Vamos comprar mais hospitais. Por óbvio, o preço de um hospital é altíssimo. Não é um dinheiro simples de se conseguir. E muito provavelmente ele não vai ter isso em caixa ali, a não ser que seja uma empresa extremamente bem sucedida ali, mas em regra não tem, tá? Não tem. E aí o primeiro ponto, quando você faz uma decisão dessa de crescer, é pensar em empréstimo ou captar esse dinheiro de alguma forma, por exemplo, ações na bolsa, tá? Captar esse dinheiro aí emitindo ações. Mas você, de alguma forma, você vai buscar esse dinheiro de terceiro. Quando você faz você compromete esse valor, você aumenta o seu grau de endividamento. Só que quando vem um analista financeiro, por exemplo, um investidor que está acompanhando ali se a sua empresa é boa ou não, né? É, ele olha aquele grau de endividamento ali, a primeira coisa que ele vai olhar e vai falar, opa, peraí, vamos dar uma olhada ali para ver se ele não tem plano de crescimento, né? O grau de endividamento é alto, mas vamos olhar. Ele olha lá, vê que a empresa tem um plano de crescimento agressivo, por exemplo, o que justificaria um grau de endividamento elevado. E ele consegue ali determinar que o retorno desse endividamento, ou seja, desse investimento, ele vai acontecer ali de 1 a 2 anos. Então, o cara consegue entender ali que o teu negócio, ele naquele momento ele tem uma indicação ali que não é tão boa, mas que ele tem um potencial de crescimento muito bom. E aí eles começam a ver isso como uma oportunidade. Então, endividamento nem sempre é uma notícia ruim, tá? Esse exemplo é o exemplo mais comum que, que acontece quando você vê um grau de endividamento com destaque dentro ali dos seus resultados. Mais conceitos, gente, mais conceitos. Aí, de novo, voltando aqui, capital de giro. Capital de giro é uma palavra que se vocês não ouviram falar, a partir de hoje, de tanto que eu vou repetir, vocês vão começar a ouvir nas notícias, no jornal, no rádio, talvez aí dentro da empresa de vocês, tá? Esse capital de giro, ele é um dos fatores que prejudicaram muitas empresas lá naquela onda de fechamento, tá? O que que é o capital de giro? Ele nada mais é que é o dinheiro, quanto de recurso a empresa precisa para continuar as suas atividades, tá? Imaginem, isso é um exemplo, tá? Mas para a gente consolidar aqui o entendimento, imaginem o seguinte: eu não tenho receita nenhuma. Quanto eu preciso para que a minha empresa continue funcionando? Funcionário, pagamento de aluguel, compra de matéria-prima, energia, locação dos lugares, transporte para levar mercadoria. Vou voltar um pouquinho, tá, gente? Às vezes eu fujo do exemplo nosso aqui da saúde. Quanto eu preciso para manter uma instituição de saúde, um hospital, né? Os médicos são essenciais ali para fazer o atendimento, as enfermeiras, os materiais, os fornecedores de materiais, de medicamentos, a estrutura, a locação, enfim, recepção, sistemas, toda aquela estrutura, tudo aquilo que é necessário para que o negócio continue funcionando, ou seja, amanhã eu vou precisar disso para que a empresa continue funcionando, ele tem um custo. E aí, quando você tem esse valor, você entende qual é o teu capital de giro, tá? Porque se você não tiver esse capital de giro, você compromete o funcionamento da sua empresa.
E aí você é obrigado a recorrer de empréstimos tal, e você começa a entrar num universo bastante complicado e é onde as empresas se enrolam, tá? É, imagine o seguinte, eu tenho um produto, perdão, eu tenho uma instituição que já funciona há algum tempo, eu preciso que o meu negócio ali gire e tenha esse dinheiro ali de capital reservado. Porque se acontecer alguma coisa muito ruim, eu preciso ter esse dinheiro ali girando para que o meu negócio não pare e que me não prejudique as minhas receitas, tá? Então, o capital de giro, ele tem esse nome por causa disso. É o valor que sobra ali dos recursos de caixa entre despesas e contas a pagar que faz o teu negócio rodar, tá? É aquele dinheiro que você vai precisar para que a coisa aconteça. Resultado operacional. O resultado operacional, ele é um indicador importante, só que ele ganhou uma importância extremamente elevada agora no ano de 2022. Eu vou passar para vocês aqui alguns slides para contar a história do que aconteceu em 2022, para demonstrar exatamente o grande problema que a área da saúde passou, tá? Mas o que que é o resultado operacional? Resultado operacional, ele compara as receitas com os custos do meu produto. Em resumo, esse indicador ele diz o seguinte: o meu negócio é sadio, ou seja, tirando uma série de despesas ali acessórias, meu negócio está dando resultado? Porque se meu negócio não está dando resultado, eu tenho um problema estrutural. Ou eu não estou precificando esse negócio bem, ou o meu produto não está sendo ofertado de forma adequada. Enfim, o meu negócio vai muito mal e eu tenho um problema importante ali para resolver. E esse indicador, ele muitas vezes é usado quando uma empresa tem um resultado final ruim, tá? Que é um outro indicador que eu vou falar lá, que é vou chamar de lucro aqui, até para fazer uma conexão com esse slide, né? Quando eu olho lá e falo, poxa, essa empresa não teve lucro, ela teve um prejuízo, esse trimestre aqui importante. A primeira coisa que o analista financeiro vai fazer, ele vai olhar é o resultado operacional. Por quê? Se o resultado operacional for bom, esse resultado ruim foi decorrente de algum problema específico, e aí você vai ter que analisar, por óbvio, mas o negócio é sadio, o negócio tem potencial, esse negócio vai voltar a dar resultado em breve, né? Então, essa é a importância do resultado operacional. É a essência do teu negócio, aquilo que você se propôs a fazer está sendo bem feito, né? É esse o papel ali desse indicador. Eu vou ler aqui para ver se faz mais sentido para vocês. Tá? É o lucro gerado única e exclusivamente pela operação do seu negócio. Ele desconta as despesas administrativas, comerciais e operacionais. Ele exclui também qualquer movimentação financeira, aqueles resultados lá de investimento e tal. Porque se aquilo entra, você está contaminando ali o olhar sobre o seu negócio, né? E aí vamos falar do lucro. Eu não sei se vocês têm essa percepção, mas eu vejo que isso é muito comum, assim, eu já tive até discussões com pessoas por causa disso. Nós brasileiros olhamos o lucro com um olhar ruim, né? A gente acha ofensivo. Nossa, aquela empresa, a gente usa até isso no dia a dia, né? Nossa, aquela empresa quer ter lucro em cima de mim. Ah, esse cara quer lucrar em cima de mim. Então a gente acaba usando o lucro como uma coisa pejorativa, né? Mas o lucro nada mais é do que a razão de existir de qualquer empresa. Qualquer empresa, qualquer negócio, qualquer instituição que se propõe a montar ali um negócio, ela tem como finalidade obter lucro, tá? Até aquelas empresas sem finalidades lucrativas, ela precisa ter um resultado positivo, tá? O nome não é lucro, dependendo do lugar que você olha, não é lucro, mas assim, e você não reverte isso em benefício
do dono ali, né? Porque muitas vezes não se tem o dono, mas aquele resultado é importante para quê? Para a saúde financeira, para você reinvestir no teu negócio, para você fazer melhorias, para você crescer. Então, até as empresas sem fins lucrativos têm como finalidade o lucro. Então, a gente precisa desmistificar isso um pouquinho, né? Olhar para o lucro como uma coisa natural, né? Uma coisa esperada, uma coisa desejada para as instituições. E o que que é esse lucro? O lucro é o resultado depois de tudo que eu prestei de serviço, que eu recebi de dinheiro, com tudo aquilo que eu paguei, e é aquele dinheiro que sobra, tá? É, esse dinheiro que sobra é o lucro. Aí o que você vai fazer com ele é outra história. Reverte para o dono, reinveste, e aí, dependendo do planejamento ali, você pode determinar que todo o lucro vai para o bolso do dono. Por quê? Porque você já fez ali uma reserva do investimento, do crescimento, do seu planejamento estratégico, tá? E tem dois tipos de lucro. O lucro bruto, que ele é a diferença das receitas totais com custos dos produtos ou serviços vendidos, tá? Esse é um olhar muito específico, porque eu quero entender o seguinte, novamente, o olhar do meu negócio. Eu olhando meu lucro bruto, esse resultado é bom ou ruim? Se ele for bom e o meu resultado líquido for ruim, é, isso não é um grande problema. Eu vou ter um olhar diferente, tá? Mas se o meu lucro bruto for ruim, e certamente o meu lucro líquido também vai ser, o olhar é outro, tá? Então, por isso que tem essa divisão de lucro bruto e lucro líquido. E o lucro líquido é o final, tira imposto, tira despesa financeira, juros com empréstimo, tem uma série de continhas que vão lá no final para sair o lucro líquido, tá? E esse é o dinheiro realmente que sobrou ali no final da operação.